Graça e paz, amados. Sou eu de volta, Jaqueline Batista, do canal Tempo com Deus. Essa aqui é um resumo das partes, das 5 partes sobre Moisés, tá? Eu peço que você comente, compartilhe, deixe seu comentário, aperte aqui o coraçãozinho, passa a me seguir na rede vizinha, deixe seu like e fala aí qual personagem bíblico que você quer que eu traga no próximo vídeo, tá? E eu já conheci a história de Moisés, como eu já falei aqui em outro vídeo, eu sou cristã, tenho 17 anos, não, Moisés, assim, é um dos que a gente aprende a conhecer Moisés, Jó, Davi, Jesus, Paulo, são os conhecidos, mas também tem muitos lá da Bíblia que a gente não conhece tanto, como Esdras, Neemias, Esté. Então tem alguns que são um pouquinho apagados, outros mais acesos, né, que está mais em evidência, mas Moisés sempre está em evidência. E a coisa que mais me impactou nessa história de Moisés foi a questão, um lado bom, um lado ruim, né? A questão boa é saber que a gente tem acesso a Deus, né? Naquele tempo, para você ter acesso a Deus, tem que ter um sacrifício de sangue, tem que ter um profeta, você tem que levar algo para falar com Deus e tem que esperar aquele profeta lhe passar o recado de Deus. Hoje não, você tem acesso a Jesus, a Deus, por meio da oração, né? E a oração pode ser dita de palavras, em gestos, em lágrimas, em sentimentos. Tem muitas orações que eu faço que eu nem uso uma palavra, tá na minha mente aqui, ó. Eu oro mentalmente ao Senhor, mas Deus, ele conhece a minha mente e meu coração. E o ponto negativo da história é saber que nós somos muito parecidos com o povo de Israel, sim, pela questão da murmuração. Quem nunca reclamou, né? Quem nunca achou ruim da comida que está na panela? Quem nunca achou ruim da roupa que veste, da casa que mora, do emprego que tem, da esposa, do marido, dos filhos? Quem nunca quis largar tudo e viver lá nesse mundo de meu Deus? Quem nunca, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca tenha pensado nisso. Você é como eu, somos normais, mas o normal é você assumir seu erro, corrigir seus maus caminhos e ter uma vida nova com Cristo. Se permitir e continuar no erro, isso é burrice. Isso é burrice. Então, amados, Moisés, ele nos ensina uma lição muito valiosa. É a questão de você ouvir a voz de Deus e obedecer, porque Moisés era um homem manso, um homem temente ao Senhor. E temor é respeito. Ele tudo que Deus falava para ele fazer, ele tinha aquele temor do Senhor e fazia. Quando uma coisa que me chama muita atenção é pela questão, quando a nuvem de glória, a nuvem parava, ele parava de andar e o povo parava porque ele parou. É como se fosse um freio, né? Então quando o ônibus anda, você anda. Então quando o ônibus para, você para. Dá aquele break para você e já vai para trás. Então era bem assim que Moisés lidava com a questão da obediência, do comando do Senhor. Se Deus mandar, eu vou, eu faço. Se Deus não mandar, eu fico aqui estacionado. Então isso, quando Josué também assume a liderança de Moisés, que o sucessor de Moisés é Josué, Josué também leva isso consigo, para ele também a questão da obediência, do temor do Senhor. Então, e assim por diante, muitos reis de Israel, muitas pessoas têm um temor do Senhor, que é a obediência. Como eu falei lá num vídeo sobre obedecer e sacrificar, né? Então, obedeça, amados. Obedeça ao Senhor. Então, seja que nem Moisés, um homem manso, humilde. Moisés podia ser um homem riquíssimo, mas Moisés preferiu a humildade. E você vê que Deus, ele deu uma recompensa a Moisés que não deu para mim e para você ainda. Deus, ele levou Moisés pessoalmente. Ninguém achou o corpo de Moisés até hoje.
Moisés, ele foi transladado. O próprio Deus levou Moisés para si. Olha que honra, amado. Saber que você vai morrer e Deus vai lhe recolher. Em corpo e alma. Porque o corpo de Moisés não foi a nossa alma, já é de Deus. Mas o nosso corpo, infelizmente, fica na terra. Mas o de Moisés não ficou na terra. Não ficou. Quando Moisés subiu Moisés e o corpo também. Então, assim, o nosso Deus é perfeito, amados. Ele cuida, ele liberta, ele até o último segundo. E Moisés, ele não entrou na terra prometida, mas ele entrou no céu eterno. Então, ele perdeu aqui na terra e ganhou lá no céu. Porque o que é uma terra prometida do que um céu eterno? É algo que está incomparável, amado. A vida eterna é incomparável. Você viver num lugar que não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem enfermidade, não tem trabalho, não tem... Deus, ele cuida de você pessoalmente. Apesar que nós temos aqui em terra o nosso Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas, amados, Moisés, ele é um exemplo de homem. Sim, quando eu olho para Moisés, eu fico, poxa, eu não teria paciência que Moisés teve com esse povo. Eu não teria paciência. Se eu fosse um empregador, todo mundo seria demitido, né? Mas Moisés não viu assim. Deus não viu assim. Quando o povo errava, Moisés intercedia pelo povo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, chega aqui. Senhor, o povo não sabe o que está fazendo. Moisés, ele intercedia por um povo ingrato. E ele sabia que A, que B, que C falava dele. Até os irmãos dele, teve um momento da caminhada que Arão e Miriam falaram de Moisés. E Deus também puniu Miriam e Arão. Por conta deles irem contra a liderança de Moisés. Miriam teve lepra. Aí Moisés orou ao Senhor e Deus curou. Mas Moisés sempre era intercessor. Intercessor é isso, amado. Você interceder. Senhor, chega aqui. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que ele não é aquilo que o Senhor quer ainda, mas tem misericórdia. E Deus tinha, e Deus tem de nós. Então, amados, eu espero que você goste, eu espero que você assista os 5 vídeos antes desse. Aqui é só um resumo do resumo. E você seja um Moisés da vida. Mesmo sendo mulher, sendo jovem, sendo homem, seja um Moisés da vida. Um Moisés, aquele que tem o ouvido atento à voz de Deus. Um homem humilde, um homem compassivo, um homem temente ao Senhor. Seja um Moisés da vida. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde e não seja murmurador. Quando você for reclamar de alguma coisa, lembre que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe.